Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos esta quinta-feira, dia da Santa Eucaristia, e procuraremos refletir, conforme a liturgia da Igreja nos oferece, o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Quando Jesus ensina aos seus discípulos como deve ser a oração. Ele ensina a oração do Pai Nosso, mas antes de dizer a oração do Pai Nosso, ele cita que quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Deus, nosso Pai, sabe do que nós precisamos. Por isso, o que o Cristo Jesus pede a cada um de nós é que cultivemos amor ao Pai em nosso coração, e por meio deste amor vai crescendo a necessidade de nós dialogarmos, de estarmos na sua presença. Então nós vemos que a oração é parte muito importante na vida de todos nós cristãos. Um cristão que não se coloca em diálogo com Deus, deixa de lado a sua vida de fé. Porque rezar é justamente isto, se colocar na presença de Deus. Se por outro lado, nós rompemos a relação com Deus por causa do pecado, a nossa vida fica fragilizada. Nós podemos então fazer uma comparação. A vida em família é uma ideia do que acontece na oração. Quanto mais laços de afeto existem entre os membros da família, mais se estabelece o diálogo, mais se tem necessidade de expressar o que se está vivendo no próprio coração em relação aos demais membros da família. Mais se tem vontade de realizar gestos de bondade. E por outro lado, se existe uma ruptura, se existe algo que não favorece a esta boa relação entre os membros da família, por causa da discordância de alguma ou outra situação, isto faz com que nasça o rancor no coração. E por isso, menos se tem vontade de falar. Aliás, quanto mais se tem rancor, quanto mais se tem divisão na família, mais se vai procurar fugir da companhia daquele, daquela ou daquelas pessoas da própria família. Às vezes, se procura viver sozinho do que no relacionamento familiar. Um outro exemplo, um adolescente que não procura estabelecer uma boa harmonia, um bom diálogo com os seus pais, ele quase nunca vai falar, conversar com seus pais. Somente vai falar quando tem necessidade de alguma coisa. Aí nós compreendemos
quem não entendeu, não sabe, não se esforça por amar a Deus, não sente a necessidade de dialogar com Ele. Quem não tem a ideia do Deus que Cristo Jesus veio nos anunciar, esse não sabe o que é a vida de oração. Somente se satisfaz rezando algumas fórmulas de oração, mas está muito longe da oração autêntica. A oração que nos faz meditar que este Deus é um Pai nosso. E neste sentido, a palavra Pai deve iluminar toda a nossa vida de oração. Faz com que nós tenhamos corações de filhos para nos dirigirmos ao nosso Pai com confiança. Peçamos então a Deus, nosso Senhor, que nos dê um coração novo, um coração de filhos, sempre dispostos a dialogar com este nosso Pai que tanto tem amor a nos oferecer. E que assim cresçamos na nossa vida de fé, através da nossa oração diária, do nosso falar com Deus, nosso Pai. Que tenhamos um dia feliz e abençoado na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.